Ronaldo Caiado afirmou que Salvador apresenta risco de morte 5 vezes maior do que a Ucrânia. A declaração foi feita ao comparar os índices de violência da capital baiana com o cenário de guerra no país europeu. Vamos falar sobre essa declaração com a nossa Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, Caiado fazendo declarações, vamos chamar por enquanto de infelizes, mas vai, né? Então, Caiado sempre faz declarações infelizes. Inclusive, eu acho que infeliz nesse caso, né, é eufemismo. Mas a gente vai trazer aí na tela a matéria do Metrópolis, que durante um evento realizado em São Paulo, ele esqueceu a polícia de Tarcísio e resolveu falar da segurança pública de Salvador. Resolveu falar sobre a violência em Salvador, porque aqui ele tem uma base eleitoral importante para ele, que é do ACM Neto, do União Brasil, que muitas pessoas ligadas aí ao ACM Neto estão envolvidas com a Operação Overclean. Muitas pessoas da União Brasil estão envolvidas com a Operação Overclean, lá do Rei do Lixo, que essa semana, inclusive, apontou aí algumas pessoas para serem presas. Mas aí o Caiado esqueceu de todas as problemáticas, né, que poderia ter de outros estados e resolveu vir falar da segurança na Bahia e não que a segurança pública na Bahia seja boa. Mas vamos colocar a matéria do Metrópolis, Ana? E aqui a matéria fala justamente que Caiado afirma que ir a Salvador é mais perigoso que ir à Ucrânia. Eu já começo dizendo uma coisa, eu sou bairrista, e eu digo, então vai para a Ucrânia, Caiado, você pode ir para a Ucrânia, quem está te empreendendo no Brasil? Mas agora falando muito sério, né? Declaração foi dada durante um evento realizado em São Paulo, durante o qual Caiado também afirmou que a soberania do Brasil está nas mãos do PCC. Caiado todo errado. E aí, a declaração de Caiado na conferência anual do Santander, Conferência Anual do Santander, para banqueiros, é que ir para a cidade de Salvador, capital da Bahia, é mais perigoso do que ir para a Ucrânia. Detalhe é que ele já veio aqui para Salvador, mas ele não foi para a Ucrânia, pelo menos eu não lembro que ele foi para a Ucrânia. Poxa, Caiado, deveria ter ido fazer essa experiência em loco. E aí ele fala o seguinte, tem sido uma, entre aspas, tá? É o Caiado que está falando essa coisa aqui. Tem sido uma das grandes preocupações da população brasileira, segurança pública. E aí ele discorreu sobre o assunto, dizendo, entre aspas, hoje, para você ir a Salvador, você corre 5 vezes mais risco do que se você for para a Ucrânia, para a guerra. Hoje, a chance de você morrer na Bahia é 5 vezes maior por hora do que se você for à Ucrânia. Isso é fato estatístico. Ele não apresentou essa estatística. Eu, inclusive, pergunto aqui, Caiado, tirou os dados de onde? Instituto UC. Invertam a palavra, tá? Para vocês entenderem, porque não faz sentido algum. E, de fato, gente, a gente tem uma cidade realmente perigosa, mas não faz sentido algum. E aí, Ana, ele ainda fala que a soberania do Brasil está nas mãos de facção criminosa, do poder paralelo, como o PCC. Ele defendeu que a presidência precisa ter um diplomata, entre aspas, pessoas que tenham credibilidade, que não sejam porta-voz de política do partido do presidente, mas que sejam porta-voz de mercados que nós precisamos avançar cada vez mais. Ou seja, o porta-voz do Santander, eu estou entendendo que é isso, né? Eu acho que é nessa linha. E ele finaliza dizendo, por que você vai falar para a soberania brasileira? Vai falar para a soberania brasileira, se a soberania brasileira fala com o PCC. Né? O que é que você vai falar para a soberania brasileira se a soberania brasileira for para o PCC? Então, ele associa diretamente o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores e toda a base do governo ao PCC. Isso deveria ser, no mínimo, criminoso. Mas, para quem está com 2, 3, 4, 5% nas pesquisas, vale tudo ou nada mesmo, vale o desespero. Mas, Ana, eu vou te pedir, por favor, para trazer uma outra análise rapidinho. A gente vai ouvir o que o Caiado fala sobre segurança pública para a Sadi, porque ele se contrapõe, tá? Ele se contradiz. Vamos ouvir um trechinho? Vou perguntar para o senhor sobre a polícia, porque o senhor fala, eu escuto várias entrevistas e já entrevistei o senhor várias vezes, o senhor tem a melhor polícia do Brasil. A melhor do Brasil. Eu vou fazer a pergunta, eu vou jogar para o senhor. Tem câmera corporal? Sem câmera. Na gestão do senhor foram cerca de 3 mil
mortes em ações policiais, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança. Quando São Paulo, o estado de São Paulo, implementou as câmeras corporais, os números caíram, reduziram ali, tanto mortes causadas por policiais como mortes de policiais. Então, eu pergunto para o senhor, se a câmera corporal protege o policial, por que o senhor é contra? Bom, você sabe dizer quantas alianças são roubadas por dia, por hora em São Paulo? Aliança. 45. Sabe que as pessoas estão deixando de usar aliança? Comprando uma aliança lá na loja lá de... Mas estou perguntando das câmeras corporais que protegem os policiais. Não, mas eu quero dizer para você o seguinte, esse dado ele é incompatível com a segurança da pessoa. Você anda com o celular na rua? Você anda com a sua joia na rua lá, com a aliança na rua lá? Por que você anda em Goiás? E por que é a lei de mercado? Porque a gente tem que mostrar todo esse pessoal assim, é o seguinte, vem cá, o PT já tentou revogar a lei de mercado, mas não tem como. Por quê? Você chegar hoje e falar assim, qual é o seguro mais barato que tem no Brasil de carro, Goiás? Qual é o seguro mais barato de carga, Goiás? Qual é o seguro mais barato de joalherias no Brasil, candidato, Goiás? eu perguntei por que o senhor é contra as câmeras corporais, se elas protegem os policiais. É essa a pergunta que eu fiz. Por isso, é porque ao invés dela, tá certo? Dar liberdade para o policial ir ao confronto com o bandido, ele prefere se resguardar. Entendeu? Ele prefere se resguardar. Então, o que acontece? Naquele momento, se ele vai partir para amanhã, alguém que vai estar numa sala refrigerada, igual essa aqui, num ambiente pacífico, aí vai chegar aquele lá, olha aí, aqui teve uma agressão, eu não podia agir desse jeito. Ali, está vendo, a câmera mostrou que ele teve uma iniciativa, ele deveria ter falado mãos ao alto, se você falar alguma coisa, isso vai constar contra você. Então, então a pessoa tem que entender que nós estamos numa guerra hoje, é guerra. O Brasil tem 340 militares hoje, a maioria não estão homens de campo de guerra. O PCC e o Comando Vermelho tem mais de 100 mil pessoas hoje no campo de guerra. Os números não mostram isso, candidato. Os números hoje não mostram isso que o senhor está dizendo, que isso vai desmobilizar o policial que vai combater o crime na rua. Porque, olha só, Ana. as prisões, isso... Já tá bom, né? Porque nesse momento a gente já tem um Caiado que está falando de uma São Paulo perigosa. Não pode andar com aliança em São Paulo. E é um Caiado que está dizendo que é preciso que a polícia seja um pouco mais combativa. Ele não vai ficar questionando a polícia quando ela chega sem pedir para alguém colocar as mãos para cima. Ou seja, ele está rogando aí pela letalidade. E aí, mais ou menos isso que o cara está falando. Ele está utilizando, com outras palavras, o termo bandido bom é bandido morto. E aí, Ana, eu vou te pedir só para trazer mais uma matéria rapidinha aí sobre informações sobre a policiamento da Bahia. Os batalhões mais letais da PM na Bahia não usam câmeras corporais. Essa é uma matéria bem legal da Ponte Jornalismo, depois vocês dão uma olhadinha. E tem uma outra do Intercept também, Ana, que fala sobre o seguinte: a gente não precisa ler, não, é só para a gente mostrar que o cara está errado, porque a gente sabe, né, mas tem que apontar onde é que ele está errado. A outra matéria que é do Intercept fala, essa daí é do ano passado, que fala que, comandado pelo PT, a Polícia Militar da Bahia é que mais mata no Brasil. A gente tem a polícia da Bahia é a mais letal do país. Então, significa que matar não resolve. Ponto. E o Caiado, quando ele traz o dado sobre a segurança na Ucrânia, ele é totalmente, o termo que eu vou utilizar para o Caiado o Caiado ele é desinformado, porque eu poderia utilizar o termo leviano, mas eu quero acreditar que ele não conhece a informação, tá, Ana? Porque a ONU acredita que, de fato, mais de 16 mil pessoas, morreram no conflito da Ucrânia desde 2022, civis. Mas a ONU, por exemplo, não considera o número de baixa militar nesse dado que ele fala de civis. Ele não considera baixa militar, que é um número muito alto.
E, logicamente, quando a gente vai colocar os conflitos armados, os conflitos de violência no Brasil, em quase todos os estados a gente vai ter números absolutos de conflito, que são números maiores do que, sim, alguns conflitos de guerra, alguns conflitos de guerras declaradas. Por isso que todo mundo que participa do movimento de armamento, contra o armamento, fala de uma coisa: o Brasil, a gente tem uma guerra civil não declarada. Acho que todo especialista em segurança pública, vocês já ouviram falar sobre isso. O Brasil vive uma guerra civil não declarada, porque são fatos, números são absolutos, mas não dá para comparar o Brasil, que é um país continental, só a Bahia tem o tamanho da França, com a Ucrânia, né, gente? A lembrar disso também, né? É isso, Ana. É, esse é mais, a gente estava falando no começo do plantão sobre o discurso de morte, né, o discurso de violência. Esse é só mais uma expressão, só mais uma versão desse discurso, né? Que, aliás, infelizmente, tem tudo para ser uma das grandes coisas dessa campanha eleitoral. Com tantos candidatos aí de direita e de extrema direita que a gente tem, os temas da segurança. E tem que tomar muito cuidado com isso. Os temas da segurança pública abordados sob este viés específico, né, desta forma, através da violência, da incitação da violência, especialmente da violência policial, tendem a ser recorrentes nessa campanha. Por que eu faço esse adendo? Porque a extrema-direita vem fazendo um esforço muito grande para equivaler qualquer discussão sobre segurança pública com discursos de apologia à violência policial, como se essa fosse a única solução para as questões de segurança pública, quando todo mundo sabe que não é só isso que se pode fazer, não, põe ali, e pelo contrário, aplaudo fervorosamente aí a paciência do pessoal da Globo News aí, esqueci os nomes, desculpa. Aplaudo Sadi e a Natuza. a Natuza que tava me fugindo. A paciência delas, né, de contrapor esse absurdo, né, essa percepção de que, não, se colocar câmera no policial, ele não vai atuar, não vai combater o crime e tal. Não é isso que os números mostram. Pelo contrário, cai a criminalidade e cai a violência policial. Né, só esse discurso do não uso de câmera é só mais um discurso para inflamar a base, para incentivar e incitar a violência, e aí depois a gente diz, e a polarização está causando a violência, né? É esse tipo de discurso, sabe? É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Desejando um dia que esse tipo de discurso aí não tenha mais espaço para existir e seja visto pela grande bobagem que para falar o mínimo, né? Vamos lá, a gente volta em instantes.